Olá, gostaria de falar com você a respeito do reino espiritual, da justiça de Deus e da justiça do homem. A Bíblia diz que todos os pecados são perdoados, menos a blasfêmia contra o Espírito Santo. Mas na realidade existem muitas coisas que merecem perdão e que muitas vezes nós não temos a capacidade de entender e queremos fazer a justiça com as nossas próprias mãos. Eu vou contar uma história. Se você gostar, você dê o seu joinha, inscreva-se, compartilhe, porque você estará ajudando a evangelizar o nosso próximo. Estará cumprindo o segundo mandamento, que é amar o próximo como a si mesmo. Está escrito na palavra do Senhor que quando nós pedimos perdão dos nossos pecados, Ele nos perdoa e nos abençoa. Mas muitas vezes nós não queremos o perdão, nós não queremos a bênção. E a gente quer fazer justiça com a nossa própria mente, nosso próprio eu. Está escrito na palavra do Senhor que não há um justo sequer. E muitas vezes nós ficamos aborrecidos. Porque quando erramos, a gente pede perdão, mas não fica muito certo, muito crente, se realmente foi perdoado. Porque muitas vezes nós mesmos não nos perdoamos. Certa vez o Senhor Jesus estava pregando e os fariseus, querendo fazer justiça, tentaram Jesus trazendo uma mulher que diz que foi pega em adultério. O interessante é que só fala da mulher. O homem mesmo, até hoje ninguém apresentou. Interessante, né? Só a mulher que pecou. E eles disseram: mestre, na lei de Moisés diz que se a pessoa for pega em adultério, ela deve ser apedrejada. O que diz o Senhor? Então o Senhor abaixou e começou a escrever na terra. E disse: quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Então, aquelas pessoas que já estavam com as pedras nas mãos, começaram a sair, jogava a pedra no chão e saía, ficando apenas o Senhor Jesus e a mulher. Repara que nem mesmo os discípulos permaneceram. O que será que Jesus estava escrevendo ali no chão? Provavelmente eram os 10 mandamentos. Porque é a norma do juízo de Deus. Escrevendo. E quando ele levantou a cabeça, não tinha ninguém. Só a mulher acusada ali chorando. E ela disse, quando ele perguntou: ninguém me condenou. Jesus também disse: vá em paz. Teu pecado está perdoado. Vai e não peques mais. Na realidade, Jesus não deu uma ordem, ele deu um conselho. Porque nós sabemos que o salário do pecado é a morte. Jesus estava escrevendo ali, não é o pecado de cada um, ele estava escrevendo os 10 mandamentos, que é a norma da constituição do reino de Deus. Como todos estavam ali, inclusive os discípulos, tinham as suas culpas, a pessoa não se viu autorizada a exercer justiça. Certa vez um pastor, eu não vou falar o nome, mas se ele ainda estiver vivo, ele vai saber. E se ele não souber, você vai saber agora. Ele era o departamental do nosso distrito. E ele mesmo na pregação contou que ele fez justiça depois da coisa acontecida. Uma irmã, conversando com outra, contou que ela era casada, mas que quando estava namorando com o seu marido, que no tempo eram noivos,
eles fornicaram. Lógico, não contou para o pastor, mas ele assumiu a moça e se casaram. E viveram felizes os 5 anos. 4, 5 anos. Mas ela conversando com uma irmã amiga, ela contou: olha, eu não casei virgem, porque eu forniquei. Então a outra, assim, muito amorosa, pegou a conversa de 4, 5 anos atrás e trouxe para o pastor. O que os irmãos acham que o pastor fez? Ele então, assim, todo cheio de si, ele disse: eu chamei eles e disciplinei. Ele deu uma sentença. Na realidade, lógico que eles pediram perdão ao Senhor e foram perdoados. Mas o pastor não perdoou. Essa mesma coisa acontece com nós hoje. Se Deus fosse olhar para o nosso passado, para a nossa vida, ninguém teria chance alguma. E se fosse na lei antiga, muitos não estariam, vamos dizer, nem ossos mais não teriam, porque já teriam morrido. Jesus perdoa, Deus perdoa, mas o mundo não perdoa, o diabo não perdoa. Ele é o acusador dos nossos irmãos. Então, baseado nisso, nós vemos coisas que aos nossos olhos a gente não entende. Ora, se Deus nos perdoa, quando a pessoa é sincera, Deus perdoa, por que então o homem desenterra defunto já de mais de 20 anos? Outro dia nós, conversando com um pastor também, ele contou que há 20 anos atrás ele cometeu um pecado, foi grave, mas ele pediu perdão. Mas alguém sabia que ele fez aquele pecado. E 20 anos depois, essa pessoa trouxe à tona. Repara, interessante que ele estava no início do seu ministério, errou, mas se justificou diante de Deus e foi consagrado pastor. Só que quando contaram, a associação executou, tomando a sua carteira de pastor. Se os nossos pecados fossem trazidos à tona, ninguém estaria de pé diante do Senhor, ninguém poderia fazer a obra do Senhor. Por isso a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Não há um justo sequer, não há um que pratique a justiça. Mas muitas vezes nós vemos que as pessoas que estão na liderança, que também têm pecados, atira pedra. E mesmo o amigo, aquele que parece ser mais amigo, numa comissão, ele traz à tona: o fulano fez isso, isso e isso. Essas pessoas são como os fariseus, que ficam na porta, não passam e não deixam os outros passarem. É verdade que nós muitas vezes não entendemos os planos de Deus, a justiça de Deus. Mas acredito que nós deveríamos ser como Jesus. Não julgar, mas perdoar e dar uma chance para a pessoa continuar a sua vida cristã. Certa vez um pastor no nosso distrito foi dar a Santa Ceia. Nosso grupo era um grupo grande. E ele era muito exigente. Ele não gostava nem de pegar na mão de uma irmã se ela fosse preta. Então ele era muito rígido e todo mundo andava assim, né? E ele foi dar a Santa Ceia. Imagina, a igreja cheia. Ele tinha um menino assim de uns 5, 6 anos. E sabe como é que é criança?
O menino começou a andar para lá e para cá, subia no púlpito e descia. Para ele estava sendo normal, mas para o pastor não foi. Imagina, na hora da consagração do pão e do vinho, a criança subiu. E ele tirou a cinta e, na frente de todo mundo, deu uma surra na criança. Sou sincero para os irmãos, a minha vontade era levantar, ir lá e tomar a cinta dele, dar umas cintadas nele. Mas eu me contive. Todo mundo ficou pasmado, quieto. E ele então, depois que bateu na criança, ele deu a Santa Ceia. Todo mundo constrangido, tomaram a Santa Ceia. Eu também. Mas quando acabou o culto, todos saíram e ele chegou para mim e falou: irmão Antônio, você viu o meu sangue alemão? Falei: vi sim, pastor. Que pena, o senhor deveria ter o sangue de Cristo correndo nas suas veias. Ele olhou para mim, baixou a cabeça e foi embora. Na realidade, ali não era o momento dele corrigir uma criança. Se ele quer bater, disciplinar, deveria ser na casa dele. E ele, como pastor, deveria ser mais tolerante, deveria ter pedido para uma irmã ou um irmão pegar a criança, tirar dali. O que uma criança de 5, 6 anos entende? Então aquilo ficou registrado na minha mente. É verdade. Na Bíblia existem coisas que nós não conseguimos entender. Quando, por exemplo, Davi quis fazer o recenseamento da nação, ele chamou o capitão e falou para ele contar, pessoa por pessoa, da sua tribo ou das tribos, um recenseamento geral do povo de Deus. E o homem, então, inspirado por Deus, falou: mas meu senhor, por que o senhor vai fazer isso? Afinal, todos não são do Senhor. Mas ele, no seu orgulho de rei, palavra de rei não volta atrás, ele impôs e o outro fez a contagem. E nós vemos que foi trágico. Deus manda o profeta falar para ele escolher 3 coisas que o Senhor faria com ele. Ou fugir diante do inimigo, ou passar meses de fome, ou então que ele deixasse Deus agir. E ele, lógico, muito esperto, falou, caia eu na mão de Deus, não na mão dos homens. Veja, é um ato assim impensado, uma palavra mal falada. Então, 70.000 homens caíram mortos. Olha, pelo pecado de 70.000. E quando ele estava apavorado, Deus abriu a sua mente, os seus olhos espirituais, e ele viu o anjo do Senhor com a espada desembainhada entrando na cidade. E ele disse: Senhor, mas fui eu que pequei, por que esses homens foram morrer? Ou morreram? A verdade é que a gente não tem resposta para isso. Mas nós sabemos que o salário do pecado é a morte. E toda vez que a pessoa peca, ele se desliga de Deus e o inimigo trabalha para destruí-lo. Mas a misericórdia de Deus tem nos sustentado. E a gente sabe que se Deus fosse agir com a sua justiça, não usando a misericórdia, não usando a sua graça, não freando o inimigo, realmente não haveria um justo sequer. Porque só Jesus guardou os mandamentos. Só Jesus pregou a paz, o amor, e teve a capacidade de dizer: quem de vós me convence de pecar? Graças a Deus, que em sua infinita misericórdia concentrou toda a sua ira em Cristo, ele vindo a
ser destruído por nossa causa, por amor a nós. E hoje muitos de nós não reconhecemos a bondade e o amor de Deus. E queremos exigir do Senhor bênçãos, queremos exigir do Senhor a cura, a libertação. Mas não temos a coragem de admitir os nossos erros. E muitas vezes o Senhor não pode dar a bênção que a gente está pedindo, porque não estamos completos diante dele. Repara, toda vez que Jesus curava uma pessoa, libertava uma pessoa, ele dizia: teu pecado está perdoado. Vai e não peques, para que não te aconteça coisa pior. Se a gente prestar atenção, Deus não pode abençoar o homem no pecado. Mas toda vez que você receber uma bênção, seja uma cura, seja uma libertação, é sinal que o Senhor zerou com você, perdoou as suas faltas e quer que você também use de misericórdia com o seu próximo. Então, como ancião, muitas vezes fazia-se comissão para julgar, certo, irmão? Imagina as pessoas chegando, uns abraçavam o outro, irmão, irmã, e tal, e tal. Mas na cúpula, com o pastor, ia lá na salinha, e aquele mesmo irmão que estava assim, sorrindo para o outro, abraçando, acusava. E muita gente que a gente sabia que estava também no erro, ajudava a jogar pedra. Por que será que nós somos assim? Porque se a gente tem telhado de vidro, a gente joga pedra no telhado do vizinho. Por acaso não é tanto que se recebe? Com a medida com que medimos, nós somos medidos também. Se fosse a gente, no lugar desta pessoa, a gente queria que usassem de misericórdia com a gente, não é? Então, eu vi no meu ministério, que foi 18, 20 anos, eu vi muita injustiça. E eu não estou acusando ninguém, só acho que não é justo. A justiça é, muitas vezes, depois de 15, 20 anos que a pessoa comete um erro. E ele, muitas vezes, é um cidadão de bem. Deus o perdoou, ele veio para o Evangelho, ele está seguindo os caminhos da justiça. Mas o acusador dos nossos irmãos, que é Satanás, procura sempre trazer à tona. Então, nesse ponto, a justiça da igreja é a mesma do governo, não é? Da nossa Constituição. Nós não somos diferentes deles. Por quê? Às vezes, uma pessoa comete um erro. A justiça o prende. Aí, muitas pessoas que foram, por exemplo, mulheres que foram estupradas, muita gente que fez coisas erradas e consentiu, aí ela vem toda cheia de inocência. Eu também, tal tempo ele fez isso, isso, isso comigo, gozado. Por que passou anos e anos encoberto e depois traz à tona? Essa pessoa não merecia, assim, o perdão? Mas ele pode até estar fazendo a coisa certa. Mas se ele fez uma coisa errada no passado, vai os repórteres, vai o investigador e anunciam: vamos investigar a vida desta pessoa. Então, se a gente prestar atenção, as pessoas estavam quietas, escondeu às vezes até do esposo, na família, mas quando tem uma oportunidade, agem como quando se vê um cachorro louco. Todo mundo joga pedra nele. Mas se a pessoa usasse, vamos dizer assim, a empatia, usasse o perdão, como Deus nos perdoa, a gente viveria bem melhor. Uma certa ocasião, eu tinha um comércio
próspero. Era um ferro velho. E eu ganhava muito dinheiro. No começo eu ia para a igreja, assim com a minha esposa, nas reuniões. E nós tínhamos, na verdade, duas crianças, um de 2 anos e outro um pouquinho de diferença. E eu estava tão envolvido com o trabalho que eu já não ia. No meio da semana eu falava para minha esposa, olha, vai com as crianças, eu tenho que fazer coisas. E foi assim, até que um dia eu tive um sonho que Satanás chegava e dizia para mim, ó, eu vou ser teu sócio. Bem, no sonho eu não falei nada, mas quando eu acordei eu repreendi aquilo. Mas eu continuei, eu não ia na igreja, quer dizer, eu não dava preferência a Deus, não punha Deus em primeiro lugar. E mandava ela ir, vai com as crianças. Dava dinheiro de oferta e tal, mas eu mesmo não ia. Mas eu não estava fazendo nada errado. De repente, começou a chegar assim, mercadorias grandes, vamos dizer assim, 200 quilos de cobre, limpinho, bronze, e eu comprando. E quando foi um dia, o dono da siderúrgica, que era perto, bateu no meu portão e falou, o senhor compra ferro velho? Eu falei, compro. Aí foi olhando e ele viu coisas que eram desviadas. Então, os moleques roubavam. A gente não sabia, eu não sabia a procedência. E eu comprava, lógico, estou lá é para isso. E ele olhando assim, e eu pensei, poxa, agora estou perdido. Ele falou, olha, quero fazer um acordo com o senhor. Tudo que vier aqui, que ela dá da siderúrgica, pode comprar, que eu compro do senhor. Mas aí eu comecei a prosperar. Eu comprei caminhão, reformei minha casa, porque eu tinha autorização dele. Então, por exemplo, 200, 300 quilos de cobre ou de bronze. Chegava eu, não tinha, muitas vezes eu não tinha dinheiro ali, mas eu anotava e dizia para a pessoa, vai, volta a tal hora, que eu te pago. Quando ele saía, eu ligava para onde eu comprava, onde eu vendia essa mercadoria, falando, olha, tem tantos quilos de ferro, tem tantos quilos de cobre. Então, ele mandava o motorista pegar e me pagava. Quer dizer, eu não tinha nem o trabalho de ir lá. De repente eu comecei a subir, a prosperar. Mas era uma cilada do diabo. Um dia, chegou 2 homens. Tinha uma firma construtora, estava fazendo um condomínio de luxo, perto de nós. E chegou 2 homens e falou, senhor Antônio, gozado que ele já sabia ter meu nome. Senhor Antônio, olha, nós trabalhamos aqui nessa companhia e já está terminando o trabalho. E nós, está nas vésperas do Natal, e a gente queria fazer um churrasco entre os funcionários. E o dono da obra, o dono do condomínio, nos deu 2 tambores de óleo diesel. Cada tambor é 200 litros, então seria 400 litros. O senhor pode comprar para nós poder fazer o nosso churrasco? Aí eu falei para ele, mas eu não trabalho com óleo. Eu trabalho com ferro, com alumínio, com cobre. Não, senhor Antônio, faz isso por nós. Eu naquela camaradagem, eu não precisava da mercadoria. Falei, tá bom, ainda fui com eles buscar. Paguei, deixei lá encostado. Passou uma semana. De repente, bateram no portão. Eu estava trabalhando. Eu fui atender. Tinha 2 viaturas. E um dos policiais chegaram e falaram assim, senhor Antônio, o senhor está vendo aqueles 2 homens? Eles estavam dentro de uma das viaturas. Estou. Você os conhece? Olha, eles vieram aqui e me venderam.
400 litros de óleo diesel. Mas tá ali, ó. Eu comprei para ajudar eles, porque eles disseram que tinham ganhado e ia fazer um churrasco. Aí ele falou, olha, eles roubaram e tem o registro da sua picape. Quer dizer, não tinha jeito. Falei, realmente é verdade. Eu fui e comprei. Eu nem lido com isso, deixei aí encostado. Comprei para ajudar eles. Falou, mas o senhor pode levar isso na delegacia? Falei, posso. Aí eles mesmos me ajudaram, os policiais, a botar os tambores. Eu estava assim, tranquilo. Eu dou graças a Deus que na hora, assim, de que está tudo alvoroçado, Deus me dá calma, me dá paciência. Eu então pusemos aquilo ali. Eu usava uma capa, fui com a capa mesmo, dirigindo, e um dos investigadores ali do meu lado, tal, os outros conduzindo os carros com os dois presos. Quando chegou na delegacia, ajudei eles a descarregarem a mercadoria. Aí quando eu despedi, olha, então tá aqui, ó, a mercadoria está aí, eu vou me embora. Aí eles falaram assim, não senhor, o senhor está preso, o senhor é receptador. Até ali eu não tinha pensado em receptação, assim. Porque, na verdade, quando a gente compra uma mercadoria roubada, a gente está incentivando o crime. E, na verdade, é ladrão como ladrão, não é? O senhor está preso. Feche o seu carro e vamos lá com o escrivão. Eu estava com os bolsos cheios de dinheiro. A capa tinha os bolsos grandes. Quando eu cheguei, aí eles falaram pro escrivão, ó, esse homem aí tem um comércio e tal, ele comprou mercadoria e era roubada. Então nós trouxemos ele. Aí ele olhou para mim assim e falou, poxa, seu Antônio, o senhor com um dinheiro desse, e o senhor veio parar aqui? Aí eu falei para ele, mas eu estou errado, não é? Eu comprei a mercadoria, então eu sou, assim, receptador, né? É. Falei, tudo bem. Só tem uma coisa. Era um monte de dinheiro que eu tinha no bolso. Relógio, documento, tudo. Falei, o senhor registra tudo. Porque quando eu sair daqui, eu vou querer tostão por tostão. Tudo bem, registrou. E eu entrei na parte da carceragem e tinha assim, os cômodos, tanto de baixo como de cima, assim, tinha o pátio e os presos, assim pelas grades. E eles perguntavam, por que eles estão sendo presos? Aí os dois, é porque nós roubamos e vendemos para ele. Aí todos os presos dizem assim, mas esse homem é inocente, afinal de contas ele é um trabalhador. Ele não sabia que a mercadoria era roubada e ele comprou. Nós merecemos estar aqui preso, mas ele não deveria, porque ele é um homem de bem. Ó, imagina os próprios bandidos me defendendo. Nós estávamos os três, os dois que roubaram e eu. E por incrível que pareça, Deus fez assim, mostrar que na verdade eu era inocente, porque eu não fiz de propósito. E por incrível que pareça, puseram os dois junto comigo na mesma cela. Agora imagina, como Jonas eu fiquei 3 dias, eles me pediram perdão e tal. A gente não tinha nenhum cobertor nos deram. Ainda bem que não era tempo de frio, senão a coisa ia, né? E eles me pediram desculpa e tal. Não houve nada assim de agressão com a gente. Mas 3 dias eu tive assim, como Jonas na barriga da baleia. Desculpa, não é baleia, é um peixe. Na barriga do peixe. E ali eu pude, assim, vamos dizer, ter um encontro melhor com Deus. Pedir perdão por aquela situação. Não fiquei com raiva deles. E como o meu comércio era longe da minha casa, minha esposa não sabia. Ninguém comunicou nada para ela. E depois de 2 dias ela
começou a me procurar. E quando ela soube onde eu estava, ela foi falar com o dono da siderúrgica. Ele não sabia. Ele mesmo foi lá e falou para o delegado: esse homem é inocente. Ele trabalha no comércio dele, eu compro as coisas dele, porque eu sou roubado. E para as pessoas não levarem muito distante, que eu não sei onde era, então eu propus para ele: mas pode soltar ele, porque ele é gente de bem. Moral da história: me buscaram, os dois ficaram presos, e eu peguei minhas coisas de volta, conferi tudo, e 2 policiais vieram me trazer. E no caminho eles abriram o jogo. Senhor Antônio, se o senhor quiser fazer um acordo com nós, toda semana passa na delegacia, deixa um dinheirinho para nós. O senhor pode comprar o que quiser. Quando tiver um BO do seu lado, a gente liga rápido para o senhor sair do flagrante. Quer dizer, repara se não era uma obra do diabo. Não era uma sociedade com o diabo. Eu tinha, vamos dizer assim, a autorização deles para comprar o que quisesse. Porque teve vez de chegar gente com 800 quilos de cobre. Eu pagava a R$1 e ganhava assim 5 vezes mais. Não era uma coisa para ficar mesmo rico. Só que o diabo, ele dá corda, mas depois ele puxa. E Deus permite, mas depois Deus executa a sua justiça. Então eles me levaram até na porta da minha casa, do meu comércio, e falaram: se o senhor quiser, é só dar um dinheirinho pra gente. E a gente te avisa, o senhor sai fora do flagrante. Como, graças a Deus, Deus me deu o juízo, agradeci a eles, só que eu parei, fechei o comércio e fui montar um negócio de serralheria, que é outra história. Mas por que eu estou falando isso? Muitas vezes, a preocupação de ganhar dinheiro, as possibilidades aparecem, e a pessoa é fiel, mas fiel até um certo ponto. Dizem que o dinheiro é a raiz de todo mal, mas na verdade não é o dinheiro, é a gente. Porque o homem sem Deus é nada. Então, antes eu ia com a minha esposa, com as crianças, pegava o ônibus, eram 2 ônibus. Mas quando eu comecei a prosperar, eu já relaxei. E eu mandava ela ir com as 2 crianças, nos 2 ônibus. 2 para lá e 2 para cá. E eu já não adorava a Deus como no princípio. Talvez eu esteja falando para pessoas assim como eu, que quer ser boa gente, quer ser bom cristão, mas não tem tempo para Deus. Às vezes, o trabalho, a prosperidade nos impede. E a gente esquece que tudo vem do Senhor. E Ele diz: ser fiel no pouco e no muito te colocarei. Mas eu aprendi a lição. Não comprei mais nada de ninguém que não tivesse origem. Deus me perdoou. Mas eu dou graças a Deus que mesmo no comércio de serralheria eu tive muitas oportunidades até de prosperar. Porque trabalhei com um engenheiro da Constran. Eram 2 engenheiros. Um trabalhava dentro da Constran e o outro trabalhava fora. E eles desviavam, na verdade, eles desviavam dinheiro. E eles construíam, assim, galpões. Quando um construía para o outro, lógico, a pessoa trabalhando dentro da firma não podia estar envolvida. Mas
Repare, ao mesmo tempo ele comprava terreno com esse engenheiro que eu trabalhava com ele, e ele, vamos dizer, comprava paralelos. Se comprasse 2 caminhões de bloco para um, então era 4, 2 para cada um. E assim, esse homem, ele construiu muitos barracões. Alugou, vivia, morava na Giovanni Grange e vivia assim, lógico, no luxo. Mas eu sempre gostei de ser correto com os negócios. E ele dizia para mim, Antônio, quando o burro passa arriado, nem olha que é um dono, pula em cima. Porque se depois o dono aparecer, você já andou um bom pedaço. Mas eu nunca quis aquilo que não é meu. Não tenho nada, mas eu posso deitar a minha cabeça no travesseiro, sossegado. Entende? Não preciso estar assustado, correndo de polícia, nem tendo medo de coisas. Porque eu fiz o meu propósito de servir a Deus. Entende isso? O pouco que eu tenho realmente foi adquirido assim por mérito, por trabalho, pela justiça de Deus. Um desses engenheiros era ateu e o outro morreu dormindo. Bem, aqui nessa vida eles gozaram, mas eu tenho um propósito comigo. Quando eu trabalhava assim, em serralheria, que eu trabalhei muitos anos, eu tive oficina, então, para mim, tanto faz ser o pobre da favela, como o que mora no Morumbi ou no centro da cidade, o meu preço é o mesmo. Eu não tenho 2 pesos, não tinha 2 pesos e 2 medidas. O meu preço é X. Quer? Se não quer, não tem problema. Mas não é porque a pessoa tem dinheiro que eu ia cobrar mais caro. O meu preço é aquele, tanto por pobre como por rico. Não sei se eu fiz bem, mas a minha consciência diante do Senhor está livre. Que Deus te abençoe. Não sei para quem eu estou falando, mas se porventura você tem deixado as coisas de Deus para cuidar dos seus próprios interesses, lembra de dizimar o templo do Senhor. Em 24 horas, 10% seria 2 horas e 40 minutos para você ler a Bíblia, para você ir na igreja, para você fazer uma visita, para você ter sua comunhão com Deus. Pelo menos isso, porque o certo mesmo é o que como a gente faz. Dedicar a Deus um dia inteiro da nossa vida. Hoje eu estou assim a serviço do Senhor. E as pessoas me ajudam. Nós temos o Pix. E queremos que o Evangelho seja propagado, mostrado. Mas isso custa. E é preciso de ajuda. Se você gostou da minha história, eu tenho muitas outras. E a história é real, não é historinha inventada. Se inscreva. Dê o seu joinha. Compartilhe com seus amigos. Vamos espalhar o Evangelho da paz, o Evangelho da prosperidade no Senhor, porque as bênçãos do Senhor enriquecem, não causam dores. Vamos fazer a nossa parte. Você estará ajudando a evangelizar, porque a meta da gente é que as pessoas conheçam a Cristo Jesus, a sua bondade, a sua misericórdia, o seu poder e também a sua justiça. Até a próxima, em nome de Jesus.